Salve, salve, meus queridos alunos, minhas queridas alunas. Galera, primeiramente, deixa eu me apresentar para vocês aqui. Professor Vinícius Bastos, estou assumindo essa missão, essa nobre missão aqui no Beta Concursos, de guiá-los aí nessa longa caminhada, nessa longa jornada que é o concurso público e, especificamente, o cargo de agente administrativo da Polícia Federal. Estou aqui me apresentando para vocês, tá? Sou professor da área de administração geral, gestão de pessoas, recursos materiais, administração pública. E, galera, hoje nós daremos início à nossa caminhada, como eu disse aí, a nossa jornada rumo à sua nomeação, sua aprovação. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer com os meus alunos antes de iniciar o módulo teórico. O que eu gosto de fazer, galera? Eu gosto de fazer uma análise estratégica, um planejamento estratégico em cima do edital. Por quê? Aqui eu vou ter alunos que estão começando, que nunca viram a matéria, e a minha missão é essa, mastigar. Galera, eu estou aqui com a missão de mastigar a matéria para os senhores. Óbvio, dar o melhor preparo possível para vocês, de conteúdo, de conhecimento, de material, tudo isso, para que vocês possam fazer os exercícios, que são o que importa. Os exercícios vão te dar a base, é o que vai consolidar toda a carga teórica, são os exercícios. E aí, óbvio, a prova nada mais é do que uma bateria de exercícios simples. E vocês indo bem nos exercícios, com certeza vocês farão uma excelente prova. Então, a minha análise estratégica, o planejamento estratégico que eu gosto de fazer é justamente para isso. Vai ter um momento, vai ter uma aula nossa, que eu vou trabalhar com vocês conceitos de planejamento estratégico. E planejamento estratégico é justamente para isso, galera. A gente está tentando se antecipar a uma situação futura. Que situação futura é essa? Sua prova. Para que você tenha aqui os melhores conhecimentos, os dados, as informações necessárias para que você possa tomar a melhor decisão no dia da prova ou no seu decorrer aí, no decorrer do seu preparo. Por isso que eu gosto de preparar, de fazer aqui esse planejamento estratégico com vocês, olhando cada ponto pertinente à minha matéria. Óbvio, vocês podem implementar essa ferramenta aqui em outras matérias, com os outros professores, com certeza eles vão fazer também, estão aí preparando para vocês. Então, essa análise clínica do edital é importantíssima para a vida de vocês. Porque eu tenho concurseiros que nunca viram a matéria, que estão chegando aqui cru, sem nunca ter visto nada, e eu tenho os concurseiros que já são cascudos, que às vezes não enxergam certos assuntos, como foi o caso do edital de agente administrativo da Polícia Federal. Deixa eu passar aqui para vocês, ó, do agente administrativo de 2014, foi o nosso último concurso, inclusive é o meu cargo, tá, já apresentando para vocês aí, eu sou agente administrativo da Polícia Federal, justamente desse concurso de 2014, trabalho lá no Galeão, sempre falo com vocês, meus alunos, galera, me encontrou, vai lá, tá, vai viajar, vai sair do estado ou até do país, que lá é internacional, vai fazer alguma coisa, vai viajar de avião, tá no Galeão, me liga lá, me deixa uma mensagem no Instagram, ou então me chama lá no telefone, no WhatsApp, que eu tomo um cafezinho com vocês, a gente come alguma coisa, bate um papo, é sempre um prazer receber vocês lá, conversar sobre a função, eu tiro dúvidas, é bem bacana. Então, essa é a minha missão aqui, cair lá no controle migratório, que é aquela função bem bacana, sabe aqueles seriados de TV a cabo, em aeroportos, área restrita, é aquilo ali que a gente faz lá, é a função que eu exerço de controle migratório. Então, quem entra no país, quem sai do país, é uma função bem gratificante. E, galera, sou muito feliz no que eu faço e eu espero de coração, como eu falo, o mesmo bem que eu quero para os meus alunos, para os meus amigos, aliás, que eu quero para mim, né? Eu quero para os meus alunos e para os meus amigos. E, galera, foi um concurso que mudou a minha vida. Comecei a dar aula devido a isso também. Então, assim, eu sou até suspeito para falar. Então, mudou minha vida esse cargo e sou muito feliz no que eu faço e espero muito, em breve, poder estar recebendo vocês aí com a nomeação e vocês entrando nesse órgão que é uma das joias da coroa do Executivo. Belezinha? Então tá aí, galera, eu vou analisar com vocês o edital, ponto por ponto. Não vou dar aula de AFO, para vocês, tá? Mas eu vou fazer uma análise de AFO, porque AFO tem relação com a minha matéria de administração, vou falar para vocês os pontos. E, digo mais, tem assuntos de administração que são a base de alguns assuntos de AFO. E aí o professor de AFO aqui vai vir com um módulo top para vocês vão estar preparados. E digo mais, a AFO, Administração Financeira Orçamentária, se a banca não mudar, se o órgão não mudar ali algumas matérias, AFO foi o diferencial da prova. Se eu não me engano, se não me falha a memória, foram 14 ou 17 questões naquele ano de 2014. E naquele ano, naquele período até, no passado dos anos, eu fiz várias outras provas, né? Ministério Público, Bacen, ANS, foi tudo no mesmo período. Nenhuma banca dessa, nenhum desses concursos, CESP, SEBRASP, né? Nenhum desses concursos
trouxe o volume, a quantidade de questões de AFO igual foi a Polícia Federal. Então foi um concurso que eu digo até cruel, foi um concurso pesado na parte de administração financeira e orçamentária e administração. Também veio um conteúdo pesado com questões complexas para a época, tá bom? Faremos a prova mais para frente, o nosso módulo de exercício e a gente vai conversar sobre todo esse universo pertinente ao cargo de agente administrativo. Vamos lá, galera? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Avançando. Tá aqui, ó, noções de administração pública. Primeiro adendo que eu faço para vocês, por que o edital coloca noções de administração pública? Galera, a maioria das matérias aqui são de administração geral. Tá administração pública porque vai acabar entrando o quê? Direito administrativo em alguns tópicos. Óbvio, esse tópico do edital não sou eu que vou trabalhar com vocês, e sim o professor de direito administrativo aqui do curso. Tá bom? Então aquilo que for pertinente à minha matéria, eu vou sinalizar e vocês vão marcar o que é importante, que tem que estar voando e aquilo que vocês podem negligenciar um pouquinho, deixar mais para frente e estudar depois com calma. Mas aquilo que for importante, eu vou bater com vocês, tá? Esse é o nosso objetivo, essa é a nossa missão aqui. Então vamos lá, galera. Seguinte, primeiro ponto. Lembrando, eles chamam de administração pública porque tem assuntos de direito administrativo misturado, mas aqui a maioria dos assuntos são de administração geral, tá bom? Então aqui, ó, primeiro ponto, características básicas das organizações. Cuidado, hein, ó. Características básicas das organizações formais modernas. Tipos de estrutura organizacional, natureza, finalidade, critérios de departamentalização. Calma que eu já vou explicar isso daqui para vocês. Vamos no segundo tópico, aí eu faço uma análise dos dois juntos. Segundo tópico, organização administrativa. Centralização, descentralização, concentração e desconcentração, organização administrativa, união, administração direta e indireta. Galera, isso aqui é direito administrativo. Então, organização administrativa, não confundam com o processo organizacional que está previsto no tópico 1, tá? O tópico 1 dentro de administração, galera, é o assunto mais importante para vocês do edital de administração. É um dos que mais caem. Vai ser uma teoria chamada teoria neoclássica. Então já anota aí, meu aluno e minha aluna, vocês têm que estar voando em teoria neoclássica, em processo organizacional ou processo administrativo. Nós estudaremos que isso é o famoso PODC, planejamento, organização, direção e controle, tá? É a atividade de gerir, de administrar, de planejar uma empresa, de criar, né, de idealizar uma empresa, de organizar, estruturar essa empresa, depois executar as atividades que nós temos ali e depois a direção, chefia, liderança, motivação e as atividades de controle também. Enfim, a gente vai conversar sobre isso mais para frente. Não confundam essas características básicas das organizações formais modernas com a organização administrativa, que é aquela parte de administração direta, indireta, lá da parte do direito administrativo. Então vocês podem cortar o 2 aí, que é com o professor de vocês de direito administrativo. Segundo aqui, ó, então, aqui é direito administrativo, tá fora. Direito ADM. Então, direito administrativo. Façam aqui um coração, tudo que eu mandar a vocês, já vamos deixar aqui o pacto com os senhores, hein, galera? Tudo que eu mandar vocês sublinharem, vocês fazerem ali o coração, marcar, tem que marcar, é obrigatório, não deem esse mole. Então tá aí para vocês, teoria neoclássica, não esqueçam dela, falaremos muito a respeito dessa parte da TGA. Galera, depois, gestão de processos, matéria importantíssima para a prova de vocês, moderninha, bastante pesada, bem complexa, tá bom? Teremos vários assuntos aí pertinentes, né? A parte de teoria de gestão de processos, importante para a sua prova. Gestão de contratos, galera, corta. Direito administrativo, não tem a ver com a minha matéria. Depois, galera, noções de processos licitatórios, também corta direito administrativo. Pegaram, galera? Então é isso que eu quero que vocês guardem, por favor. E aí é o seguinte, características básicas, eu preciso falar isso com vocês. Qual é a minha preocupação? Esse edital foi um edital muito obscuro e eu falei isso com muitos dos meus alunos. Por quê? Tem assuntos aqui que foram cobrados, que estão implicitamente subentendidos, né? Estão subentendidos dentro desse conteúdo programático. E o aluno que está começando, às vezes até o aluno cascudo, não identificou esses assuntos e eles foram cobrados. Muitos alunos perguntaram, Vinícius, tal assunto eu podia recorrer, cobrar um fora do edital, algo fora do conteúdo programático? Não, gente, tudo que caiu lá, tá, eu achei covardia, tá? Porque muitos dos assuntos que caíram, geralmente quando eles são exigidos em prova, eles vêm expressos em edital, tá bom? Depois a gente vai conversar no nosso módulo de exercício.
Nós faremos a última prova também. E aí eu achei covardia, porque realmente não deixa clara a informação, principalmente para o aluno que está começando, porque a administração é um sistema, gente, é algo muito complexo, muito abrangente, nós veremos isso, né? Um assunto, eu gosto de brincar, que a administração é um megazord. Pensa comigo, lembra do Megazord, Power Ranger? A galera mais antiga, a galera mais velha, vai pensar no Changeman, tá? Changeman era a versão japonesa, a galera mais velha aí. A galera da minha geração ali, final dos anos 80, começo dos 90, vai lembrar dos Power Rangers, a versão pirata, que era a versão americana, né? Do Changeman. E aí é o seguinte, Megazord, meus amores, até inclusive AFO, eu falo isso também de AFO. Megazord, você monta só com a perna? Você monta só com o braço? Não. Megazord você monta com uma cabeça, o tronco do Megazord, 2 braços, 2 pernas. Então, é um conjunto de matérias que vão se conectar e vão virar um todo. Vai virar uma estrutura. Isso é administração. Você não tem só uma parte isolada. Se você entende bem essa parte isolada, ela vai se conectar com outra parte e assim você vai montando aquele seu Megazord. AFO funciona assim também. AFO você vai ter conceitos de direito constitucional, direito administrativo, de administração geral, de administração pública, e aí você forma um Megazord AFO, tá? A administração é formada por conceitos, às vezes, de contabilidade geral, às vezes conceitos de administração geral mesmo, né? De gestão de pessoas, recursos materiais, aí você tem aquela noção do que é a administração como um todo, a administração pública também, aí você tem um Megazord administração. É isso que eu quero que vocês guardem. Então a sacanagem para quem está começando, e até para quem já está aí caminhando, já tem uma certa noção, é não conseguir identificar esses assuntos subentendidos. Eu garanto para vocês, galera, a gente vai ter o módulo mais topzera das galáxias, o mais completo desse Brasil, vai ser aqui no Beta Concursos, o módulo de administração, toda a equipe, óbvio, mas o edital de administração não vai ter módulo mais completo que o nosso aqui, a nível nacional. Eu vou trabalhar assuntos que estão aqui implícitos e muitos professores vão trabalhar só o que está no edital e vai ficar faltando. Então eu vou trazer vários conceitos ali para dar a base, o fundamento para os senhores. Show? Por isso que é importante a gente fazer essa análise estratégica em cima do nosso edital. Todo mundo junto? Então, tá aí, ó. Galera, aparentemente é só isso em administração. Teoria neoclássica. Só que eu vou entrar com vocês em teoria científica, né, que é uma das TGAs, e outros assuntos de TGA que são importantes para a nossa prova. TGA é a Teoria Geral da Administração, que funciona como se fosse uma linha histórica, uma linha temporal. Vai ser o nosso próximo assunto assim que a gente começar a entender a administração, na nossa primeira matéria, na nossa primeira aula, e vai ser o primeiro assunto que eu vou trabalhar com vocês, que é essa parte de TGA, conceitos iniciais e por aí vai. Então, deixa eu avançar aqui. Tá aí, galera, noções de gestão de pessoas, matéria importantíssima para a sua prova. Gestão de pessoas caiu pesado nesse concurso, né? Então, ó, tá aí para vocês. Gestão de pessoas, conceitos, importâncias, relações com outros sistemas da organização. Daqui, o que é importante? O tópico 1, conceito e importância. Conceitos de gestão de pessoas, existem vários, nós veremos, tá bom? Mas os conceitos de gestão de pessoas, principalmente diferença entre o conceito técnico de gestão de pessoas e o conceito técnico de recursos humanos, as bancas costumam explorar muito, principalmente o CESP. Então, conceito de gestão de pessoas é uma matéria importante para a sua prova. Ponto. 2. A função do órgão de gestão de pessoas está dentro dessa parte de conceitos, tá? A gente chama de processos da gestão de pessoas, então pode marcar porque é muito importante. Funções do órgão de gestão de pessoas, atribuições básicas, objetivos, políticas e sistemas informacionais gerenciais. Isso aqui, galera, não costuma cair tanto, tá bom? Isso aqui é um assunto bananada, não é tão importante, teremos uma aula disso, mas vocês podem deixar por último esse assunto de sistemas informacionais. Cai muito pouco, tá? Os sistemas de informação, sistemas informacionais, por aí vai. Então, bem tranquilinho. 3. Comportamento organizacional. Galera, sem sombra de dúvidas, aqui está o coração da sua prova de gestão de pessoas. Marca, bota o nome da pessoa que você ama aí, para você ler isso aqui com carinho, tá bom? Então, ó, comportamento organizacional. Essa matéria aqui é um monstro. Parece só uma linhazinha, né? Uma linhazinha. Não, essa matéria aqui é absurdamente extensa. Por quê? Eu tenho conceitos de teoria dos recursos humanos, teoria das relações humanas, desculpa, teoria das relações humanas lá em TGA e a teoria comportamental também na TGA. Elas serão a base para que vocês entendam aqui comportamento organizacional. Aí sim a gente vai entrar em motivação, importantíssimo para a sua prova.
liderança, gestão do desempenho. Aqui vai entrar também cultura, clima, cultura organizacionais e outras matériazinhas pertinentes à gestão de pessoas. Praticamente aí metade do edital fácil, do edital completo de gestão de pessoas, praticamente metade de um edital. Aqui eles condensaram em uma linha só. Eu achei covardia isso daqui, tá? Inclusive caiu até gestão da competência no último concurso, que geralmente vem expresso em edital e não está previsto aqui. Por quê? Está dentro da parte de comportamento organizacional. Dava até para chorar. Eu particularmente dava para chorar, porque você botar competência, gestão da competência ali dentro de comportamento organizacional, é uma parte mais técnica. Mas enfim, dava para chorar aqui, o CESP empurrou e ninguém brigou, ficou por isso mesmo, tá? Mas eu acho que dava para chorar ali, pelo menos aquela gestão de competência, dava para tentar chorar um recurso por extrapolação digital, por não estar previsto. Porém, ela estava aqui dentro, né? Ela colocou aqui dentro dessa parte de comportamento organizacional. Então, essa é a minha preocupação. Fazer essa análise, essa leitura em cima de como a banca está adotando os estilos de questões, tá? Ultimamente, pegando até os editais mais recentes, isso aqui já é um edital de 2014. Como eu disse para alguns alunos, eu acredito que alguma coisa deva ser alterada. Se eles mantiverem esse padrão aqui, deve entrar mais matéria, mais assuntos aqui, até de forma expressa para os senhores, tá bom? E aí, galera, vamos lá. Pegaram, então, para mim, dos assuntos mais importantes de gestão de pessoas, é o tópico 3, comportamento organizacional, porque vai ter questão de liderança na sua prova e vai ter questão de motivação na sua prova, com toda certeza. E são aulas super extensas, tá bom? Noções de administração de recursos materiais, galera. Não deem esse mole, também foi uma matéria muito importante para a prova de vocês. Muito, muito, muito importante. Por quê? Vamos lá. Nós teremos aqui quais são os assuntos que eu considero importantíssimos, críticos para a sua prova. Classificação de materiais, despenca em prova, o CESP ama. Tipos de classificação, que é o 1.1. Gestão de estoques, que é a matéria em si, né? Temos também compras, cuidado, hein? Compras no setor privado, que nós estudaremos, não é igual compras no setor público. O setor público tem que respeitar o processo licitatório. Depois começaremos. E aí, modalidade de compras, está dentro de compras, importantíssima. Compras no setor público é direito administrativo. Vocês vão estudar licitação. Edital de licitação. Direito administrativo. Recebimento e armazenagem, galera, é importante, hein? Marca aí. Marca aí. Aí dentro de recebimento e armazenagem nós teremos entrada, conferência, critérios e técnicas de armazenagem, veremos tudo isso. Gestão patrimonial, galera, cai de vez em quando, não é tão importante. É um assunto de relevância média, como eu gosto de dizer. Controle de bens, tá dentro aqui, ó. Controle de bens também, ó, desculpa. Controle de bens é um assunto de relevância média também, tá bom? Inventário aparece muito. Então vocês podem estudar tudo pertinente a inventário, sempre. Alterações e baixa de bens é um assunto relativo também, aparece de vez em quando, veremos ali alguns casos, tá bom? Mas esses que eu estou marcando aqui são os mais importantes para vocês. E galera, para finalizar, como eu disse para os senhores, a administração financeira e orçamentária, também importantíssimo na sua prova, foi o grande diferencial do concurso de 2014 na parte específica, tá? Foi o que eu disse, foram 17 questões, se não me falha a memória, aí por baixo só de AFO. Então, foi bem puxadinho. Galera, orçamento público, importantíssimo. Tem que saber tudo de orçamento público, vocês têm que saber. O professor de AFO de vocês vai conversar com os senhores. Se eu não me engano, qual é a maior dica que eu posso dar para vocês? Já comecem estudando a base constitucional. A base constitucional, se não me falha a memória, está no artigo 165 a 169 da Constituição Federal. Se não me falha a memória, tá bom, gente? Acho que é artigo 165 a 169 da Constituição Federal, essa parte constitucional de administração financeira e orçamentária. Tem que estar no sangue esses artigos de frente para trás, de trás para frente, tá bom? Ali é a base constitucional. Tudo emana da Constituição. Os normativos vão sair dali, tá? Vão tentar regulamentar aquilo que a Constituição foi omissa, ou aquilo que precisa ser regulamentado, enfim, tá? E aí, orçamento público, fundamental para a sua prova. Tem que saber. O que é orçamento público? É a LOA, Lei Orçamentária Anual. Deixa com o seu professor de AFO, hein? Aí nós teremos técnicas orçamentárias, o conceito está dentro, né, de orçamento público, técnicas orçamentárias, princípios orçamentários. Não existe prova de AFO sem questão de princípios orçamentários. Tem que saber todos os princípios, tá? Importantíssimo. Ciclo orçamentário, o CESP ama de paixão.
ciclo orçamentário. O CESP ama de paixão. O orçamento público no Brasil, bobeira, vocês vão estudar, né? O plano plurianual na Constituição, pode marcar, que é justamente esses artigos aqui que eu falei para vocês, tá bom? Então, ó, plano plurianual na Constituição Federal, diretrizes orçamentárias na Constituição Federal, que é a nossa famosa LDO. Então, aqui, ó, PPA, aqui LDO, e aqui em cima, LOA, que é a lei orçamentária anual. Aí nós teremos orçamento anual na Constituição. Desculpa, deixa eu botar aqui a LOA. Beleza? Estrutura programática está dentro da LOA, se vocês vão estudar com calma depois, tá? Mas aqui, ó, assuntos importantíssimos. Despenca em prova. Resumidamente, muitas das questões vão sair desses artigos da Constituição. Muitos. Créditos ordinários e adicionais, importantíssimo para a sua prova. Cai prova sim, outra também, tá bom? Programação e execução orçamentária e financeira tem uma relevância ali média, mas vocês vão estudar ciclo orçamentário, já tem uma certa relação, enfim. Descentralização orçamentária e financeira, esse assunto aqui não aparece tanto, gente, mas quando aparece, arrebenta, tá? Então vocês vão estudar com calma descentralização orçamentária e financeira, com carinho, tá bom? É um assunto de relevância média, porém, quando ele aparece, ele arrebenta muito aluno bom. Acompanhamento da execução, tá? Receita pública tem que estudar, tem que estar no sangue, porque isso aqui, galera, é o resumo. Receita e despesa é a finalidade, é o coração de administração financeira e orçamentária. É estudo justamente do que entra e do que sai nos cofres públicos. Simples assim. Você vai fazer um processo. Pensa comigo, lá na sua casa, lá, o professor vai te explicar isso, mas na sua casa você não tem um orçamento, você não recebe um salário mensal, tá? E que você tem que cobrir, né, no caso, suas obrigações, suas tarefas, seus deveres dentro daquele orçamento. A gente sabe que às vezes a gente extrapola o orçamento, a gente não chega até o final do mês com aquele orçamento. É a mesma coisa no governo. Você tem um planejamento, você tem a execução daquele seu planejamento e a receita que entra e que sai. Suas obrigações, seus direitos, seus deveres, ali tudo bonitinho que você tem que arcar, e o dinheiro, a receita que entra para arcar com esses compromissos. Isso é um estudo de AFO, gente. Se vocês entenderem dessa forma, fica muito mais fácil. O governo federal, o governo estadual, o municipal, nada mais é do que uma grande casa, né? É uma casa com obrigações, com tarefas, com reformas, com pagamento de gente que tem lá, que trabalha, que colabora, que coopera com essa casa, com a manutenção. E aí você aloca os recursos da melhor forma possível, dentro ali do que você tem de orçamento, e vai arcando com as suas dívidas, despesas e por aí vai. Então, receita pública é importantíssimo, despenca em prova, é o coração de AFO. Então, vocês podem estudar tudo pertinente à receita, tem que estar no sangue, tá? Então, essa parte aqui, né? Não vou nem entrar no mérito. Óbvio, mais importante que a receita, só a despesa, né, gente? Despesa, brasileiro entende como ninguém. Então, ó, despesa é importantíssimo para a sua prova. Receita cai muito? Cai. Despesa cai muito mais. Então, despesa importantíssimo. Tá? Principalmente aqui, galera, olha o que despenca em prova, ó. Etapas e estágios da receita. Vocês vão estudar com o professor de AFO. Etapas e estágio da despesa. Despenca, são pegadinhas, são questões batidas em prova. Então vai por mim, quando o professor começar a falar de etapas da despesa, classificação, ó, pelo amor de Deus, não posso esquecer, classificação da receita e classificação da despesa. Quando o professor começar a falar de classificação de receita e despesa e etapas e estágios da despesa e da receita, vocês têm que saber de cor e salteado. É um dos assuntos mais importantes que o CESP ama de paixão cobrar nas suas provas. Então tá aí para vocês. Despesas de exercícios anteriores e o famoso restos a pagar também despenca em prova do CESP, tem que saber. E galera, por fim, temos aí a nossa famosa Lei Complementar 101 de 2000, ou para os íntimos, né? LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Importantíssimo para a sua prova, ela tem relação justamente com a minha matéria em administração pública, que é a era gerencial, galera. A lei de responsabilidade fiscal é uma lei da era gerencial importantíssima. Busca a transparência, a responsabilização, a accountability daquele gestor. Nós veremos esses termos, estudaremos, né, em administração pública e com certeza isso vai te ajudar na hora de entender a finalidade, a alma da lei de responsabilidade fiscal e que despenca na
prova, tá bom? Então tem que saber, o SESC adora cobrar. Lembrando que a gente saiu de uma crise fiscal aí recentemente, né? Nos últimos governos, ajuste fiscal, né? Os pactos que os governos, os estados têm feito com a União, né? De recuperação fiscal. Nós temos aí a pandemia também que vai apertar, vai arrochar, né? Essa crise orçamentária com toda certeza nos próximos anos. Então a LRF busca esse parâmetro, né? Para ajustar ali e responsabilizar o gestor, criar essa responsabilidade fiscal, essa consciência com o dinheiro público do gestor. Então tá aí para vocês, conceitos, objetivos e planejamento. Eu não posso esquecer também, gente, não tá aqui expresso, mas tem uma lei muito importante junto da lei complementar 111 de 2000, é a lei 4.320. Que o professor vai com certeza trabalhar com vocês, tá bom? A lei 4.320, porque ela traz todos esses conceitos de receita, de despesa, enfim, vedações, proibições, tudo de AFO também, a lei 4.320 fala a respeito, tá bom? É a nossa lei, vamos dizer assim, de direito financeiro. Se eu não me engano, ela é de 64. Posso estar falando besteira, tá? Mas eu acho que é de 64, 67, agora não lembro. Faltou a memória, mas o professor vai falar com vocês, tá? Depois me corrijam aí se eu estiver errado. A lei 4.320. E essa é a nossa análise, essa é a nossa planejamento estratégico em cima do edital de agente administrativo da Polícia Federal, tá bom? Estudem com carinho, façam essa análise aqui sempre que vocês pegarem um concurso, alguma coisa para fazer, façam, habituem-se a fazer uma análise estratégica do edital, aqueles assuntos que as bancas mais gostam de cobrar. E esses assuntos que eu marquei com vocês aqui, desde a administração geral, para mostrar para vocês, desde a administração geral, tá? Tá aqui. Até AFO, até administração financeira e orçamentária, são os assuntos mais importantes do seu edital e eu vou trabalhar um por um com vocês, óbvio, com exceção de administração financeira e orçamentária, com exceção de AFO. Show, meus amores? Espero ter contribuído com essa nossa parte inicial aqui. É só um aperitivo, é só um esquenta para o que vem aí pela frente, que é o nosso módulo de administração geral, gestão de pessoas e de recursos materiais. Fechou, meus amores? Beijo no coração de vocês. Até o nosso próximo encontro teórico. Valeu. Tchau, tchau.